Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós tivemos a ver nos últimos programas a introdução do livro do Gênesis e o primeiro capítulo. Hoje iremos continuar a falar do segundo capítulo do livro do Gênesis, a partir do verso 4. Nós vamos começar lendo ainda no verso 1 para nos entrosar com o texto. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de todas as suas obras que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós encontramos aqui neste texto uma recapitulação daquilo que já foi narrado no primeiro capítulo. Se no primeiro capítulo nós verificamos a criação dos céus e da terra no espaço de 6 dias e vemos que ao sétimo dia Deus descansou, vamos encontrar agora no livro do Gênesis, capítulo 2, um detalhe mais pormenorizado da criação do próprio homem. Vamos encontrar Deus a narrar de uma forma mais pormenorizada aquilo que Ele fez com o próprio homem. Como nós já tínhamos dito, o livro do Gênesis é, acima de tudo, um livro de relacionamentos. Ele não é um livro que procura ser científico ou que procura as explicações científicas para esta questão. No entanto, nós também já verificámos isso no último programa, que mesmo a ciência não contraria aquilo que a Bíblia ensina sobre a criação dos céus e da terra e do próprio homem. Mas, acima de tudo, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Por isso, encontramos no verso 7 do livro do Gênesis, capítulo 2, e se você tiver a sua Bíblia à mão, poderá acompanhar-nos. Hoje estamos a usar a tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Poderá acompanhar então o seguinte: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verificamos então aqui que Deus criou o homem do pó da terra, ele o formou, e aqui encontramos também a narrativa da criação simplesmente de Adão, não de Adão e Eva. Mais à frente nós iremos verificar que Deus criou Eva num período posterior. Nós analisamos e verificamos que o homem foi criado de uma forma distinta do resto da criação. Verificamos que, como já vimos no programa anterior, que foram criados segundo a sua espécie todos os animais, todas as plantas, e o homem foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Uma criação bem diferente, bem específica de Deus e diferente de tudo o que Deus havia criado. Às vezes, com algumas descobertas, ou supostas descobertas que se têm feito da arqueologia e outras, tenta-se dizer que o homem evoluiu de determinadas espécies, mostrando que ele é parecido com determinados símios ou hominídeos e etc., fazendo às vezes uma ideia de que o homem surgiu de alguma coisa que não dele próprio, que ele não foi criado. E às vezes tentamos comparar coisas que não são comparáveis, são até parecidas, mas não são comparáveis, são de espécies diferentes. Isto dá quase a ideia de quando poderíamos comparar talvez um carro de brincar com um carro a sério. Nós poderíamos dizer, bem, eles são praticamente iguais. Ambos têm rodas, ambos andam, talvez até poderiam ter motor, os dois têm motor, os dois têm porta, mas há uma grande diferença.
foram fabricados em fábricas distintas, são de séries diferentes, provavelmente de marcas até diferentes, e não têm nada a ver com um com o outro. Se você me pedisse um carro a sério e eu lhe desse um carro de brincar, provavelmente irias ficar extremamente chateado comigo. E às vezes é isto que se tenta fazer com o homem e determinadas outras espécies, dizendo que o homem é exatamente igual às outras espécies, quando na realidade não é. Ele é distinto, ainda que possa parecer ter algumas semelhanças. No entanto, ele é bem distinto do resto da criação, porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós depois vamos encontrar que o homem que Deus criou foi colocado no jardim que Deus havia preparado para receber este mesmo homem. Diz assim no verso 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e de boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verificamos que Deus está a preparar o ambiente, está a preparar, digamos assim, a casa para receber o homem e a mulher ao qual Deus iria colocar neste jardim. Deus coloca lá tudo o que é necessário para o suprimento da vida destes seres criados à imagem e semelhança de Deus. Ele os colocou lá com todas as árvores de fruto necessárias ao seu alimento, mas Deus também colocou lá 2 árvores em particular. Vemos aqui pelo verso 9 que Deus colocou lá a árvore da vida no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas árvores só aparecem aqui no livro do Gênesis. Depois verificamos que a árvore da vida, mais tarde no livro do Apocalipse, volta a ser mencionada. E nós iremos mais à frente, no capítulo 3, quando analisarmos o capítulo 3 do Gênesis, falar um pouco mais sobre estas árvores que Deus colocou no jardim. Qual o propósito de Deus ter colocado estas árvores lá? E diz assim, a Bíblia continua a falar deste jardim que Deus havia criado, porque mais à frente Deus vem falar sobre o propósito destas árvores específicas terem sido colocadas no jardim. Verso 10 continua o nosso estudo dizendo: e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bedélio e a pedra do ónix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cus. O nome do terceiro é o Tigre, e é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Neste texto encontramos a descrição onde provavelmente se situava o Jardim do Éden. Existem 2 referências a rios ainda existentes, como o Tigre e o Eufrates. Existem referências também a rios que hoje não são conhecidos, pelo menos que eu saiba. Provavelmente é possível que o chamado Golfo Pérsico, o atual Golfo Pérsico, tenha engolido de alguma forma estes 2 outros rios, porque diz que do jardim saíam 4 braços. Sabemos que o rio Tigre e Eufrates nascem muito a norte do Golfo Pérsico e não encontramos os outros 2 rios mencionados, mas também sabemos que o rio Tigre e o Eufrates a certa altura se cruzam bem perto do Golfo Pérsico. É provável então que os outros rios sejam ou tenham sido engolidos exatamente por esse golfo que é bem conhecido atualmente. Talvez o Jardim do Éden se situasse ali algures entre o Iraque e o Kuwait. Esta é uma provável localização do Jardim do Éden. Hoje em dia sabemos que a maior parte daquela zona é desértica. Foi na altura e durante muitas décadas conhecida como o Crescente Fértil, uma zona extremamente fértil de vida. Toda a gente aponta para aquela zona como a origem da vida e inclusive a própria Bíblia dá a indicação de que foi ali que Deus criou todas as coisas. Depois vamos encontrar o verso 15, 16 e 17, onde Deus dá ordens ao próprio homem, dá indicações para que ele pudesse viver em harmonia com Deus. Diz assim o verso 15: tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus tinha colocado a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim e disse ao homem que ele não deveria comer dessa árvore.
Deus criou o ser humano de uma forma livre. A razão de ser destas duas árvores no jardim não era para que o homem desobedecesse a Deus, mas era para que o homem pudesse se relacionar com Deus de uma forma livre. Por essa razão, Deus coloca lá, diríamos assim, dois instrumentos que fariam com que o homem livremente optasse ou por viver uma vida harmoniosa com Deus, ou então fazer a sua própria vontade, querer ter o seu próprio conhecimento e agir em conformidade com as suas ações e com os seus pensamentos. Por essa razão, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim e diz que dela o homem, não deveria comer. Vamos verificar mais à frente quais foram as atitudes que o homem tomou quanto a esta ordem que Deus lhe havia dado. Deus colocou então o homem nesse jardim com o propósito de ele o cultivar e de ele o guardar. Aqui eu gostaria de deixar já a ressalva para algumas pessoas que às vezes nos estão a ouvir e pensam que o trabalho é uma condenação de Deus, é fruto do pecado, fruto da queda. Não é assim que a Bíblia entende. O trabalho é algo que Deus deu ao homem mesmo quando estavam no paraíso, mesmo quando estavam no jardim do Éden. Deus já tinha dado responsabilidades ao homem para ele trabalhar. E vamos encontrar ainda no verso 18 mais coisas, e no verso 19 mais coisas que Deus deu ao homem para fazer. E diz assim o verso 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então, encontramos aqui o homem com Deus numa relação perfeita no espaço que Deus havia preparado para o homem. No entanto, o homem encontrava-se de uma forma ainda incompleta. Ele não estava satisfeito porque não encontrava uma parceira ao seu próprio nível, alguém que o complementasse, alguém com quem ele se identificasse. É verdade que ele tinha uma relação ótima com Deus, é verdade que ele estava num estado harmonioso com Deus, mas o texto enfatiza que não havia alguém próxima do homem. Alguém diz que no original a ideia aqui seria alguém que estivesse como que diante dele, alguém que fosse semelhante a ele, alguém com quem ele partilhasse os sonhos, alguém com quem ele partilhasse as suas angústias, talvez, as suas felicidades, os seus pensamentos. Ele precisaria de alguém como ele, alguém semelhante a ele. Deus, olhando para isso, então criou a mulher para que fosse alguém que complementasse o homem. Vemos então a partir do verso 21, dizendo: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomou do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem: Esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então Deus, preocupado com este vazio que o homem tinha, criou uma parceira para que o homem pudesse ter alguém com quem falar, alguém semelhante a ele com quem falar. É verdade que o homem tinha essa relação perfeita com Deus, mas ao mesmo tempo ele necessitava de alguém em quem desabafar, alguém da sua espécie, como usando o termo que encontramos em Gênesis capítulo 1, alguém com quem o homem pudesse conviver. Isto talvez deve nos fazer pensar um pouco. A nossa relação com Deus é verdade que é muito importante, mas também é muito importante a nossa relação com a nossa esposa, ou se é uma senhora com o seu marido, a relação familiar, a relação com os outros, mesmo aqueles que são solteiros e que nos ouvem. É muito importante sempre termos alguém que seja um nosso parceiro, alguém com quem nos relacionamos, alguém que é próximo de nós, alguém em quem confiamos. Todos nós somos seres, nesse sentido, criados à imagem e semelhança de Deus, seres comunitários. Precisamos de uma comunidade para nos relacionar.
É verdade que um dos maiores males da nossa sociedade hoje em dia é a solidão. A maior parte das pessoas sentem-se sós, não têm ninguém para conversar, não têm ninguém com que desabafar. E eu creio que quem está a nos ouvir e tem esse sentimento, provavelmente entende bem o que Adão estava a sentir neste momento. Apesar de ele até tinha uma boa relação com Deus, mas faltava-lhe um parceiro, alguém próximo dele, com quem ele se podia relacionar. E Deus criou essa pessoa, a quem chamou de mulher. Na tradução que estamos a usar aqui, chamou de varoa, que quer dizer mulher. Então, Adão passou a ter alguém que o complementasse. E é interessante ver que a mulher, em muitos aspectos, complementa o homem. Não só em termos físicos, ela é diferente do homem, é um complemento do homem, mas também em termos emocionais, em termos intelectuais, em termos espirituais, a mulher complementa aquilo que o homem é. As características do homem e da mulher são bem distintas e por essa razão eles são complementares. O homem, diz o texto, esta expressão é extremamente bela, diz que os dois tornam-se uma só carne. Quando há um casamento, quando há uma ligação entre um homem e uma mulher, as coisas não podem ser levadas simplesmente de ânimo leve. E infelizmente hoje temos verificado que as pessoas usam os relacionamentos de uma forma irresponsável, quase não valorizando os sentimentos uns dos outros. E o que o texto nos está a dizer aqui é que quando um homem e uma mulher se casam, passam os dois a ser uma só carne, usando a mesma ideia anterior que a mulher foi formada da carne do homem, portanto é a mesma, portanto pertencem um ao outro, e por essa razão quando se casam passam a pertencer um ao outro, já não é mais um indivíduo e outro que se juntam e continuam a ser dois indivíduos, mas passam a fazer um só corpo, a partilhar os mesmos sonhos, a compartilhar a mesma filosofia de vida, a partilhar as mesmas ideias. E talvez a falta deste tornar-se uma só carne que tem feito com que haja tantos divórcios, tantas separações. As pessoas, infelizmente, hoje casam-se não pensando que têm que se tornar uma só carne, partilhar as mesmas ideias e sonhos. E é bonito ver esta imagem de que um homem e uma mulher, quando se casam, quando se unem, eles passam a ser um só, uma só entidade. Verificamos que, apesar de ainda Adão e Eva não terem pai e mãe, já aqui é claramente deixado alguns princípios para a relação a dois. Deus tem a preocupação de deixar, como já vimos no livro do Gênesis, o livro dos princípios. Então aqui são deixados alguns princípios importantes para a relação conjugal. Verificamos no verso 24 que a relação conjugal deve ser um núcleo separado do núcleo familiar, de onde vem o marido e de onde vem a esposa. Por isso o verso 24 diz: deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a ideia de que a família, o novo núcleo familiar, deve se afastar, deve haver um corte do cordão umbilical. E nós sabemos, talvez se você é casado e me está a ouvir, sabe certamente as dificuldades que às vezes há, porque a esposa ou o marido continuam a ter uma relação com os pais como se nunca tivessem casado, como se não houvesse uma autonomia deste novo núcleo que se constituiu. Isso cria muitas tensões no lar. Infelizmente, as muitas piadas que se têm feito acerca das sogras, creio que têm origem no facto de o novo núcleo familiar, porque o homem e a mulher não deixaram pai e mãe, não criaram o seu próprio núcleo familiar. É necessário, aqui deixo uma recomendação, uma sugestão para o seu casamento. Talvez seja bom na sua vida pensarem nisto. Será que a nossa família, o meu marido ou eu próprio, já deixei o meu pai ou a minha mãe? Ou talvez você, homem que me está a ouvir, já pensou se de facto a sua relação com os seus pais foi ligeiramente alterada? Já houve um corte do cordão umbilical, digamos assim, já houve um desligar dos pais para passar a viver com a sua esposa uma só carne? Isto é importante para a relação a dois, para a relação conjugal. Quando há uma interferência dos familiares, dos pais, na vida deste casal que se constitui, ou dos casais, muitas vezes isso cria problemas acrescidos na relação conjugal. Um outro aspecto que encontramos neste mesmo versículo, ou melhor, no versículo seguinte, no verso 25, é que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Verificamos aqui uma relação entre marido e esposa, de uma relação transparente.
Quantos lares, quantas famílias vivem sem esta transparência, muitas vezes com segredos escondidos, com coisas que não se partilham, ideias que não se compartilham. É interessante ver que estavam nus e não se envergonhavam. Esta ideia não é só de nudez física. Eu penso que às vezes nós temos dificuldade de ser nus em termos emocionais. Venho de uma família tradicional portuguesa e às vezes ouvia com frequência esta expressão: um homem nunca chora. Então os homens à frente das esposas ou à frente dos filhos têm de demonstrar alguma coisa que na realidade não são. Eu tenho verificado por mim próprio, e às vezes tem acontecido em frente aos meus filhos e à frente de outras pessoas, que os homens choram. E não é vergonha nenhuma, porque nós também nos emocionamos, nós temos emoções, sentimentos, e não é errado manifestar essas emoções e sentimentos. Muito menos quando se trata do seu cônjuge. É necessário que saibamos estar nus diante um do outro sem nos envergonharmos. E isto, como digo, não falo só do aspecto físico. Estou a falar também do aspecto emocional. Quando temos dificuldades em partilhar o que sentimos, quando temos dificuldades em partilhar o que vivemos, de alguma forma estamos a criar capas, estamos a esconder aquilo que na realidade somos. Com a nossa esposa, com o nosso marido, não deveria ser assim. Deveria de haver uma relação de transparência, uma relação em que a nossa esposa, o nosso esposo, sabe exatamente quem eu sou e com o que pode contar. Ela deve ser aquela parte de mim que me ajuda e que me complementa, como nós vimos neste texto. É por essa razão que eu creio que o casamento é tão importante e é tão fundamental escolher-se bem a pessoa com quem se vai casar. É necessário ter um bom período de namoro, que o namoro seja realmente isso, um período em que ambos se conhecem, ambos partilham ideias e sonhos e verificam se de facto são ou não aquela parte que complementa, aquela parte que acrescenta alguma coisa ao outro ser. Nós temos visto aqui no capítulo 2, então, de uma forma breve, como Deus detalhou a criação do homem, do universo, como Deus formou o homem, e o capítulo 2 retrata então de uma forma mais detalhada aquilo que já tínhamos visto no capítulo 1. A repetição é uma das formas de ensino, é uma das leis do ensino. Eu creio que Deus fez isso aqui no capítulo 2. Repetiu de novo aquilo que ele já tinha dito no capítulo 1 para que ficasse bem gravado na nossa mente aquilo que é importante. É que o homem e a mulher foram criados para se relacionar um com o outro, foram criados para viver em harmonia um com o outro, tornando-se uma só carne, e isso é um relacionamento progressivo, é um processo que acontece ao longo do casamento, mas ao mesmo tempo também o ênfase do primeiro e segundo capítulo do Gênesis é a relação entre Deus e o homem. Nós no próximo programa vamos analisar o capítulo 3 deste livro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.